Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência, todos os dias, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 ou 78net. E nas redes sociais, @Tricetados e no YouTube, programa Tricetados. Nosso convidado de hoje projetou praticamente toda a parte mais moderna da cidade de Manaus. Hoje, especificamente, nós vamos falar aqui sobre o que talvez seja sua obra mais afetiva, o primeiro pré-escolar projetado para tal, o Pinóquio. Seu nome, Cláudio Brandão Nina. Seja muito bem-vindo, meu querido. Cláudio, o Pinóquio, que é o primeiro pré-escolar projetado para criança, feito para atender as criancinhas de 2 a 5 anos, né? Foi projetado por você e talvez seja a sua obra mais afetiva. E naquele momento, há 45 anos, foi um impacto total, né? No que era, né, as tradicionais escolas religiosas, onde não existia um preparo para a criança tão pequena. Isso. O Pinóquio envolve muita coisa, né? Primeiro, eu era recém-formado. Foi logo que eu cheguei. Então, na prática mesmo, foi um dos meus primeiros projetos meus. Uhum. Eu já militava no Rio, no escritório, já tinha feito alguns projetos, inclusive, mas com uma equipe de amigos. Uhum. Tive o Lodge Hotel dos teus tios, dos teus pais. Eles já tinham feito fazer isso Isso é conversa para outro programa. Em grupo. Mas o Pinóquio, então, foi o meu primeiro projeto. Né? E já foi um projeto totalmente ousado e completamente diferente do que a gente conhecia, né? É porque, veja, a gente, quando se forma, a gente vem aquele ímpeto, né, de querer colocar tudo que você tem. Às vezes tem que até que refrear um pouco, às vezes a gente se excede. Mas tinha uma coisa que me chamou muita atenção, muita responsabilidade. Primeiro, a questão do nome Pinóquio. Uhum. Né? Ou seja, Pinóquio tem um simbolismo muito grande. É o brinquedo que queria ser gente. Uhum. Então, você ia fazer uma escola justamente para aquela idade mais sensível Uhum. de crianças que estão iniciando o seu contato com a vida, né? Fora do lar, fora das suas casas. Então, ou seja, é uma coisa muito que você tem muito como atuar no imaginário dessas crianças. Gente, porque lembrando, só um minuto, aqui há 50 anos era comum que as crianças só fossem à escola a partir dos 5 anos de idade, né? Há 45, né, quando vem um Pinóquio, é um momento de transição, onde as crianças começam a ir à escola com 2 anos, com... Veja, até essa época, as escolas eram muito focadas na disciplina. Uhum. Muito na disciplina, nas rotinas e tudo mais. Você não fazia muito a leitura do mundo da criança. Aí, quando veio o Chapeuzinho Vermelho, que já foi que foi a primeira experiência da Eleni. Uhum, uhum. Mas ainda numa fase experimental, digamos assim. Numa edificação meio que adaptada. Uhum. Nada feito para a coisa da criança, né? Então, é uma idade muito sensível. Inclusive, os jesuítas tinham um ditado, não sei se a idade está certa, mas diziam mais ou menos assim: me dê uma criança dos 4 aos 8 que eu lhe darei o homem. Ou seja, você molda a criança com isso aqui. Uhum. E aí daquela ideia da disciplina. Sei. Mas, então a gente já entrando numa outra era, onde você tem outras considerações, eu procurei fazer o seguinte: esperei o nome, né? E eu imaginei um grande brinquedo, onde as crianças tivessem prazer elas quisessem, afinal de contas, elas estavam saindo do grupo familiar, vão começar a se socializar, vão sair para ambiente de dimensionamento maior do que elas estão. Então, uma série de novidades, né? Então, ela precisava ser interessante para que as crianças gostassem de ir para lá. Então, esse foi o partido inicial do Pinóquio. Eu me lembro o primeiro dia de funcionamento do Pinóquio,
quando o meu irmão Davi estudou, eu que também era criança, mas já tinha passado dessa fase pré-escolar, a sensação que eu tinha é que eu estava entrando na oficina do Gepeto, né? Que a partir dali você ia fabricar brinquedos. E o interessante do Pinóquio é que era uma novidade para a época, tudo era adaptado para o tamanho da criança, né? Exatamente. Então, vamos lá. A forma do Pinóquio, daquela forma, daquelas casinhas, aquelas locardas que você tem, né, imaginando... Olha aqui. Aqui atrás? Tá aqui atrás. Aqui, ó, tá vendo? Aquelas locardas. Se você ver, basicamente, ele é feito de neutro, branco, e de cores quentes. Né? Ou seja, as cores quentes, ele sabe que estimulam a criançada. Então, e a criatividade, né? Vermelho, ele usa o amarelo. Ou seja, que é para ser a primeira impressão que a criança tem, aquele aspecto da alegria. Você traz eles para dentro. Essas aberturas, para você poder levar bastante luz, né, para a criança realmente ter medo, ambientes escuros, para você ter aquele ambiente bastante claro. De cara, você está com um jardim interno. Sim. Então, você já tem um contraste do dentro, do fora. Né? Quando você leva para dentro das salas, a gente já tem uma composição diferente. A sala dos pequenininhos é basicamente mobiliário, a gente em azul, né? Que é para favorecer a tranquilidade. Já naqueles que já estão começando a ensaiar uma alfabetização, já passa a ser verde, né? Que favorece a concentração, né? E, enfim, você, as crianças, ir despertando nela a vontade de conhecer essas coisas diferentes, inclusive com coisas que elas não tinham nem na casa delas, por mais rica que elas fossem. E, por exemplo, as louças de banheiro, todas elas nós trouxemos na época no tamanho para a criança, não era nada de adulto adaptado. Então, todo esse cuidado. Né? Na época, a gente ainda podia brincar de índio, brincar de bandido, então os brinquedos fora eram na base daquele porte Apache, né? A gente usava roletes de madeira que sobravam da laminação da compensa, fazia aquelas coisas de toro. Aqueles brinquedos de tora eram uma delícia, né? Tudo a gente fazia, tudo que fosse um brinquedo. A caixa d'água era uma estrutura toda de madeira, com tonéis pintados de cores diferentes, que a gente adaptou e trabalhou para lá. Então, ou seja, era uma grande brincadeira. E aí, então, isso aí favorecia a entrada da parte pedagógica. Quando você falou nos jesuítas, eu me lembrei que até então as escolas, elas eram um ambiente, assim, muito religioso mesmo, né? Um ambiente escuro, né? Muito formal, né? Não existia entrada de luz, né? Geralmente as escolas, qualquer escola religiosa, não vou colocar o nome aqui, mas assim, você entrava num ambiente escuro, um ambiente de muito silêncio, né? As freiras ou padres eram muito rígidos, não havia essa preocupação com cores, com entrada de luz, nada disso. Então, assim, as crianças tinham muita dificuldade de se adaptar. A configuração do espaço não era uma preocupação. Eu nunca estudei em escola religiosa. Né? Eu comecei a estudar no Jardim da Infância do José Paranaguá, que nem existe mais, o José Paranaguá, uma repartição, um daqueles prédios de solução meio de neoclássico, direito alto, escuro e tudo mais, aquelas carteiras convencionais, você colocava ali. Mas já existia o pré-escolar? Uma atenção mais voltada para as crianças. Depois, quando meu pai teve que ir para São Paulo para fazer a especialização dele no Instituto Butantan, nós fomos para lá e eu acabei de ser alfabetizado em São Paulo. Mas também numa escola assim... Uma escola que já era um pouco mais diferente, já era uma escola onde você já tinha aqueles negócios, trabalhava com massinha, com farinha, cortava recortes. Olha! Isso aí já tinha, nessa época já tinha. Então, mas aqui não, aqui ainda estava na fase jesuíta, numa fase pré-pombalina. Por isso que eu te digo que é uma época assim, muito rica, né? Porque eu fui puxar tudo isso. Né? Da minha época que eu estudei lá nos Estados Unidos, que eu pude ver as escolas, quando eles tinham
aquela riqueza toda de recursos que eles têm, tanto nas públicas, mais ainda do que as particulares. Né? Uhum. Então, tudo isso a gente foi jogando e, lógico, para combinar com a política e a metodologia que a escola queria implantar, que a Nelly queria implantar. Uhum. Ela queria dar esse diferencial. Eu acredito que a gente conseguiu porque a escola faz sucesso até hoje. E a Tia Nelly foi uma pioneira nessa questão da pedagogia inclusiva, nessa questão da pedagogia atraente para a criança, né? E eu acho que essa sacada do prédio dela já, né, começar com um prédio onde as crianças se sentissem atraídas por ele, fez total diferença, né? Toda. Eu me lembro que a minha filha, dia de domingo, vestia a roupa do Pinóquio e a gente tinha que ir na escola para provar que não tinha aula naquele dia, porque ela chorava horrores, porque era um lugar acolhedor, né? O ambiente era acolhedor, não existe nenhum lugar no Pinóquio que não tenha entrada de luz. Você vai entrar numa área onde tem uma espécie de um parque, depois as salas são em volta, depois passando para lá tem um outro parque de areia, como uma mini cidade, né? E assim, não tem um ambiente escuro que assuste. Com o tempo nós tivemos que fazer algumas adaptações, né? De colocar, ampliamos no segundo andar, fechamos, refrigeramos, mas tudo são melhorias. Mas ela se mantém íntegra. É uma coisa que a gente realmente tem que reconhecer da Nelly e do Geraldo, Uhum. Esse investimento que eles fizeram na época. Hoje parece muito fácil, mas na época... Na época vocês tiveram que usar criatividade, né? Não tinha recurso assim para fazer essas coisas, não. Me lembro que quanta coisa a gente teve que se virar para se improvisar, para diminuir custos, de maneira que ela não perdesse a unidade. Uhum. Né? Por mais que mais anos depois de ter substituído a estrutura, foi toda substituída, fogos e tudo mais, né? 8 pisos foram todos substituídos, mas foi o que melhor a gente conseguiu na época e dentro do recurso que eles se esforçaram muito para... Eu vou pedir um minutinho comercial e a gente volta falando sobre essa criatividade de adaptar o que se tinha de material para fazer com que o Pinóquio fosse essa escola tão inovadora. A gente volta já. Voltando aqui nesse segundo bloco, falando aqui dos 45 anos do Pinóquio, nosso primeiro pré-escolar projetado unicamente para as crianças dos 2 aos 5, 6 anos de idade, né? Estamos falando aqui com um arquiteto, Cláudio Nina, né? Que hoje a gente já tem outras escolas que foram projetadas para essa idade, mas que na época era um grande desafio, né, Cláudio? Sim, com certeza. E vocês tiveram que usar demais a criatividade, né? Não só o pioneirismo da Tia Nelly, do Geraldo, mas também a tua criatividade de adaptar as ideias deles ao material disponível na época, né? Aqui a gente sempre foi carente dessa questão de materiais e soluções, e a gente, como arquiteto, a gente sabe que a gente vive eternamente improvisando. A gente quer fazer alguma coisa, não tem. Eu tenho dificuldade, por exemplo, tinha que ver tudo importado. Forro não tinha, teve que criar uma mistura entre madeira e placas de isopor para você poder fazer os forros com a aparência que a gente queria. Hoje já existe a telha sanduíche, né? Com conforto térmico, não tinha essa telha sanduíche, não tinha nada naquela época. Né? Como eu estou dizendo, os brinquedos eram feitos com roletes de coisa da Compensa. A gente sabia que ali com o tempo. Compensa era uma fábrica de compensados, gente. A gente pôde reparar até enquanto a Compensa existiu, dava para reparar. Depois que a Compensa fechou, não dava. Mas aí surgiram os brinquedos plásticos, né? Então, sabe, como a gente fazia, inventar tratamentos, óleo queimado para isso. O óleo queimado servia para quê? O óleo queimado ele servia para uma espécie de impermeabilização da madeira. A impermeabilização da madeira. Eu me lembro que a gente
A gente fez uma canoa de óleo queimado que a gente mergulhava essa história, deixava o tom do solvê, que é para fechar a porta, para elas durarem mais. As madeirinhas que a gente queria fazer o pôr, a gente não conseguia madeira seca. A gente aplicava álcool na madeira, que era para fazer ela desidratar, né? Aí só depois do tempo a gente colocava do desengroso, que era para quando pintasse ela não ficar toda cheia de pelinho, de espelho. Então, gente, vocês tiveram que fazer todo um trabalho químico também, né? Então, a gente fazia tudo. O problema é o seguinte, ela tem que ficar do jeito que queria. Então, aí tem que se virar. Por isso que é uma escola, é um projeto que eu realmente prezo muito, como um dos meus principais projetos. Não porque tanto eu já fiz projetos muito maiores hoje em dia, mas ele tem essa memória afetiva, né? Essa memória afetiva do que foi necessário para a gente poder fazer aquilo ali. E aquela história, a satisfação de ver que deu certo. Gerações já passaram pelo menos umas 3. Eu acredito que sim. Tem um bocado de vovó que passou pelo Dória, que já é vovó. Aí eu não sei. Aí fala por ti. Fala por ti. Não, vovó é a tua. Eu acho que a tua é a primeira geração, né? Não? Tem uma vovozinha precoce aí. Bom, vamos mudar o rumo dessa prosa, mas vamos falar aqui. Tava falando de caixa d'água. Vocês tiveram cuidado até com a caixa d'água para ela parecer um brinquedo? Pegamos uns tonéis que a Santa Clara usava, uns tonéis plásticos, né, que era para ter problema de corrosão, desse tipo de coisa, ferrugem para dentro da água. Então, a gente tratou bem esses tonéis e eles foram arrumados em grupos, se não me engano, de 4, dois níveis de 4. A gente inventou uma tubulação por baixo, pintou de azul, pintou de vermelho, não sei mais o que, para dar aquele aspecto assim de pátio de trem, de coisa, sabe? A estrutura pintada de azul, a coisa de madeira. Parece assim, aquela... De certa forma, a gente estava brincando ali também, né? Quanto tempo vocês passaram nessa grande brincadeira? Eu acho que não deu nem um ano. Não é possível. Foi. Acho que não deu nem um ano. Vocês passavam noite e dia por conta dessa obra, né? Acho que não deu nem um ano, porque a gente precisava inaugurar, a gente começou no meio do ano e precisava inaugurar logo no início do ano. Março. Os prédios já estavam vencendo. Né? Março Estava para faturar. Então, eu acho que não chegou a um ano de obra mesmo. Para poder abrir, não chegou a um ano. A gente ainda ficou fazendo muita coisa lá, mas para poder abrir, acho que não chegou a um ano, não. Gente, foi um milagre, então, porque hoje você falar numa obra que demore um ano é meio... A gente tem quase só que dentro de um planejamento e tudo mais, né? Na época a gente se lançou, se jogou mesmo, tipo assim, vambora, então vamos fazer. Porque olha só, Manaus tem que se pensar no período da chuva, né? Você tem que pensar também no ritmo da turma que trabalha com... Perdi a conta das gripes que eu peguei andando por cima do telhado para poder dizer onde é que tinha goteiro, onde é que entrava água, para ajustar a seção de calha, para ajustar para poder funcionar. Gente do céu! Tudo isso faz parte. E isso está escrito, está registrado nas memórias da Tia Nelly? Eu não sei se alguém escreveu, eu não escrevi. Bom, a gente vai chamar a Tia Nelly de volta, vamos ver se ela vai vir aqui contar dessas aventuras, né? Mas eu quero saber como é que foi a ideia dessa mini cidade. De quê? Dessa mini cidade que a criançada ama. Estou te dizendo, a inspiração é o Pinóquio. O menino, o brinquedo que queria ser gente. Mas assim, em algum lugar tu projetaste como seria essa mini cidade, quais seriam os tipos de mini edificações nessa mini cidade. Me conta aí, tu pensaste o quê? Tudo, a gente lançou tudo primeiro, tentando preservar o que ele ainda tinha de árvores frondosas. Né? Eu acho que a mangueira parece que foi cortada há pouco tempo, porque
apodreceu alguma coisa, durante muitos anos ficou uma mangueira muito grande. Que era no meio, né? Tinha umas árvores por dentro. Aliás, é uma característica da tua obra, muito antes, gente, de se falar em ecologia e preservação, muito antes disso, uma característica da tua obra era sempre manter, né? Eu me lembro que... Da vegetação de porte. Eu me lembro que dentro da minha casa tinha árvores vivas. Aqui tem um jardim interno. Minha casa dos meus pais, tá? Árvores grandes dentro. Então, ou seja, você integrar, né? Você integrar a edificação. Mas naquela época não se falava nisso. Se pegava a terra nua e construía, né? Já foi uma sacada que tu tiveste de... Não é um assunto grande, mas a gente que era estudante de arquitetura, que procurava sempre ver na vanguarda daquilo, já era uma preocupação que a gente tinha naquela época. Até porque tu foste um dos primeiros arquitetos em Manaus, porque não havia curso de arquitetura. Não fui bem dos primeiros. O que aconteceu foi o seguinte... quando eu cheguei, já tinha um bocado de gente trabalhando aqui. Mas no serviço público. Severiano, Mário Tedesco, Leon Sassi Manichan, Roger Abraim, que mais? Mário Toledo, Ivanete Machado. Já tinha um bocado de gente trabalhando aqui. Mas eles trabalhavam com urbanismo, não é isso? Só o Mário Toledo. Só escritório, e alguns trabalhavam no serviço público, mas tinha escritório também. Então, todos eles, na realidade, todos eles trabalhavam. Né? E, por exemplo, o Roger trabalhava com a mulher dele, quando a Lúcia e a Ivanete trabalhava com umas duas sócias, que eram arquitetos também. Tinha um bocado de gente já trabalhando aqui. O que acontece é que no plano, quando o plano cruzado quebrou, entendeu? Então quebrou todo mundo junto. Então, muito pouca gente ficou. Então, praticamente, quem ficou aqui, né, tinha o Priester, que trabalhava com o distrito, praticamente todo mundo fechou, foi se pregar, foi embora. Então, atuando mesmo, acho que ficou naquela época, ficou o Severiano, ficou o Mário Toledo e eu, praticamente. E é nessa época que eu viro gente, por isso que... Os outros, o Mário Tedesco voltou, foi embora para lá, Ivanete desmontou o escritório, o Roger diminuiu muito o escritório dele, entendeu? O Bosquito nunca chegou a implantar, então aí ficou esse buraco. E é por isso que começou a levantar, por volta de 88, 87 para 88, começou a voltar o movimento, foi quando a Encol apareceu. E eu fui trabalhar com a Encol. Né? Então, eu fiz muita coisa para a Encol. Então, tem um volume, apesar de ser só prédio da Encol de incorporação e tudo mais, eu fiz muita coisa, fiz um volume muito grande então para a Encol. Então, por isso que eu peguei esse destaque, de certa forma, aqui. Mas voltando ainda à questão de ambiente escolar, claro que a gente vai falar da verticalização e não tem como falar em verticalização em Manaus sem falar em Claudionina e sem falar em Encol. Mas o que eu me recordo é que as escolas, a grande maioria das escolas, sobretudo as escolas de bairro, elas eram feitas sem arquiteto, né? E se dizia que era pela carência de profissionais de arquitetura em Manaus. Na verdade, era pelo simples fato de as pessoas desconhecerem as soluções, terem o hábito de construir com um mestre de obras, mete aqui uma parede e vai adiante. Por que o Pinóquio foi tão inovador? Não sei te dizer tanto, porque, veja bem, no final das contas, a gente cai no nosso círculo de amizade. Né? Teu pai e teus irmãos me conheciam, me deram trabalho para fazer. Nelly e Geraldo também foram amigos da Nelly, estudou comigo no colégio estadual. Sim, mas aí a gente vai falar que exatamente, olha... sabia, de certa forma, acompanhar. Escola planejada, a gente começa 45 anos, o Pinóquio, 39 anos, Bebê Bombom. E antes disso... Bebê Bombom já foi a mesma coisa. A Ani que abriu a primeira creche, depois depois que ela cresceu, ela me chamou, fiz alguns ajustes para ela, fiz o Conexo, tudo mais, essa coisa a gente vai entrando nessa... que a escola cresce e você tem que crescer a edificação, né? Na época que eu trabalhei na prefeitura do campus da universidade, teve lá um médico, doutor Heitor Dourado,
fundador do Instituto de Medicina. Sim, pai da Solange, da Vanessa e da Isabela. Algumas coisas no Tropical também, então você vai diversificando. Você já tinha residência, você já tinha a escola, aí você já teve o laboratório, né? Algumas coisas na própria universidade. Eu fiz, por exemplo, quando a universidade recebeu o Hospital Getúlio Vargas, ele te transformou um andar todo em pediatria e clínica médica. Então, eu fiz essa reforma lá para eles. Então, você vai, aos poucos, você vai expandindo, né? Esse teu conhecimento, até chegar em qual que entrou em corporação e por aí vai. Aí você vai aumentando. Hoje eu tenho trabalhado mais com obra pública. Sim, isso aí já é uma outra fase, um outro programa, mas a gente vai concluir aqui falando das escolas, né? Sobretudo o Pinóquio, que está fazendo 45 anos, Bebê Bombom, que está fazendo 39, falando nessas escolas projetadas para serem atraentes, acolhedoras, estimular a criatividade, evitar acidentes, porque eu me lembro que tinha escolas, né, que recebiam crianças antigamente que tinham piscinas onde só passava um pé de um adulto do lado, entendeu? A gente está vivo porque Deus quer, né? Porque... Olha, deixa eu te dizer, eu acredito que isso aí seja o seguinte... obra de freira. Todo arquiteto ele tem que ter a consciência de qualquer projeto que ele faça, ele tem pelo menos 2 clientes. Né? Ele tem um cliente que paga e tem um cliente que usa. Então, a gente trabalha com 2 coisas assim que são meio antagonistas. A gente trabalha com objetivos e subjetivos. Os objetivos são o terreno, a obra, os materiais, a legislação, de fazer. E os subjetivos são os desejos da pessoa, o que elas querem para aquela obra. Então, a gente tem que ficar sempre equilibrando. Então, eu acredito que a solução está em você sempre procurar o equilíbrio entre essas coisas, entre objetivos, subjetivos, os 2 clientes. Quando você consegue fazer esse equilíbrio, normalmente você tem sucesso. Cláudio, eu agradeço demais a tua entrevista, agradeço a sua audiência e a gente vai ficando por aqui.